Então vamos falar um pouquinho dessas fases. E aí eu vou usar esse estudo aqui, que é aquele que eu mandei no grupo para vocês de 2005, tá? É um bom estudo. Ele é de 2005, ele é um pouco antigo, mas ele é um bom estudo. Por que que ele é bom? Porque ele te mostra algumas coisas interessantes, ó. Ele vai te mostrar uma curva de fluxo, que é essa curva aqui, ó, curva de fluxo. Ele vai te mostrar a curva de pressão do ventilador. E ele vai te mostrar essa PESO, que é a curva da pressão esofágica. Então, eles fizeram todo esse artigo com a pressão esofágica associada. Então, eles passaram um balão esofágico no paciente, aonde eles identificam que o paciente está fazendo contração do diafragma ou não. Olha aqui que interessante, não é ainda o assunto para discutir a sincronia, mas eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante aqui, ó. Quando você pega o fluxo aqui, ó, a curva de fluxo, ó, o paciente expirou, expirando, expirando, expirando. Aqui o paciente tentou disparar o ventilador, mas ele não conseguiu. Ó, e aí eu pego a pressão esofágica, olha aqui a negativação da pressão esofágica, ó. Porque eu não estou com balão esofágico, a minha inspiração não é negativa. Aqui, ó, abaixou, ó, negativou. Então, pelo balão esofágico, pela pressão esofágica, eu percebo que o paciente negativou, mas ele não conseguiu disparar o ventilador. Por que ele não conseguiu disparar o ventilador? Aí eu preciso descobrir. O disparo do ventilador está muito alto para ele está com fraqueza muscular diafragmática, eu estou dando um volume corrente muito alto que está atuando no reflexo de Ehring-Breuer, alguma coisa está acontecendo que esse paciente não conseguiu disparar. Eu vou precisar fazer uma busca ativa, eu vou precisar avaliar o paciente. Então é por isso que eu preciso estar na beira do leito olhando para o ventilador e olhando para o paciente. Caso contrário, eu não vou conseguir fazer a avaliação. Então nós vamos discutir a fase 1, né? Para começar. A fase 1 é a fase de disparo. Então, é o ato do paciente disparar o ventilador mecânico para iniciar o ciclo inspiratório dele, né? Para entrar ar no pulmão. Então, quando eu olho aqui, e aí eu preciso entender de ventilação um pouco também, porque ó, eu tenho uma curva de fluxo-tempo, uma curva de pressão-tempo e uma curva de pressão esofágica. Por que isso aqui chama de curva fluxo-tempo, pressão-tempo? Porque ela está te mostrando o tempo, né? Então ela está te mostrando em segundos o que está acontecendo. A de pressão também. E aqui do balão esofágico, que é o que o paciente, que a gente passa no paciente, a gente não usa isso no dia a dia, mais para estudos, né? E aí a gente vai verificar algumas coisinhas aqui. Olha que interessante. Quando eu olho a pressão, quando eu olho a curva de pressão-tempo, tá vendo que ela baixou aqui, ó? Ó como ela dá uma baixada aqui. Olha como ela dá uma baixada aqui. Olha como ela dá uma baixada aqui. Olha quando ela tem uma pequena espícula aqui. E olha como ela tem uma pequena espícula aqui. E aqui ela baixou. Esse que está abaixando é porque o paciente está negativando para disparar o ventilador. Aqui ele tentou negativar, mas não conseguiu. Aqui ele tentou negativar, mas não conseguiu. Aí você vai falar, professor, mas na curva de pressão-tempo é muito difícil de ver isso. Concordo. Por isso que na curva de fluxo-tempo é muito mais fácil. Olha o que acontece aqui, ó. Vamos ver, ó. Olha que legal. Aqui, ó, eu não vejo nada na curva de pressão. Parece que ele não tentou disparar mesmo, ó. Mas aqui, ó, tem uma pequena espícula que eu não consigo enxergar. Só que quando eu subo e olho na curva de fluxo-tempo, aqui, ó, ele tentou disparar e não conseguiu. E olha quando eu olho na pressão esofágica, ó, eu desço, olha aqui, ó, negativação mostrada pela curva da pressão esofágica. Então aqui o paciente fez força, tentou disparar, não conseguiu, perdeu o disparo. Isso aqui chama sincronia de fase 1, disparo ineficaz. O paciente não consegue disparar o ventilador. Ele não consegue abrir a válvula para o ar entrar para ele. O que está acontecendo aqui, meus amigos? Eu preciso olhar, eu preciso buscar. Por que meu paciente não dispara? O disparo do ventilador está muito alto. E aqui vale um adendo. Cada ventilador mecânico tem uma forma de disparo. A gente aprende lá no livro que o disparo à pressão ele tem um valor de normalidade entre menos 0,5 centímetro de água até menos 2 centímetros de água. A gente aprende que a fluxo disparo ele tem ali um valor entre 3 a 6 litros por minuto. Mas se você utilizar um ventilador, por exemplo, da Maquet, o servo mais antigo, o disparo dele funciona diferente.
Se você utilizar um ventilador da Medtronic, um Newport 360, o valor de disparo é diferente. Então, por que as pessoas muitas vezes erram no disparo do ventilador? Porque elas não vão fazer a leitura do manual. E sempre quando eu recebo um ventilador mecânico no hospital, que eu compro um ventilador mecânico, eu preciso que a equipe vá lá ser treinada. Então eu preciso chamar um representante da empresa para treinar a minha equipe. Eu preciso ter um manual físico guardado numa gaveta para a minha equipe pegar quando precisar estudar ou descobrir alguma coisa do ventilador. Às vezes as pessoas me mandam perguntas no Instagram e no WhatsApp. Eu tô usando esse ventilador aqui, professor, e eu não sei aonde é tal coisa. E eu falo, gente, eu também não sei, porque eu nunca usei esse ventilador. Mas a gente tem que pegar o manual. E aí, quando a gente tem um manual, eu até ajudo, mando o manual, mas tem vezes que tenho dificuldades para achar. Não são todos os manuais que estão na internet. Então, por exemplo, eu tenho experiência com o novo Servo Air, eu tenho experiência com os ventiladores da Medtronic, o Bennett 8400, o Bennett 840, o 8400, perdão. Eu tenho experiência com o Newport E360, eu tenho experiência com o Mindray 360, se eu não me engano, 390. Então, assim, Monal T75. Então, eu conheço alguns ventiladores, eu não conheço todos. Né? Por mais que eu esteja bem antigo na fisioterapia, eu não trabalhei com tantos ventiladores assim. Né? Então a gente às vezes precisa resgatar. Então por que ele não está disparando? Será que eu estou regulando errado a sensibilidade do ventilador? Será que meu paciente não tem uma auto-PIP e ele está com dificuldade para disparar o ventilador? Será que meu paciente não está com fraqueza muscular? Será que ele não está com nível de sedação e aí ele está com drive ventilatório, está sedado, mas tem drive presente e não consegue disparar? Será que eu estou dando uma pressão muito alta, um volume corrente muito alto e eu estou exacerbando o reflexo de Ehring-Breuer e aí depois ele não faz uma contração inspiratória efetiva e não consegue disparar? Então eu preciso buscar. E como que eu vou saber isso? Olhando o meu paciente e olhando como está o meu ventilador mecânico. Então, olha que interessante. Esse paciente aqui, ele tentou disparar aqui, ó, e não conseguiu. A pressão esofágica me mostrou. Aí ele está expirando, tudo bem. Aí aqui ele negativou de novo, ó. Negativou. A gente vê que ele negativou e ele disparou, entrou o ar. Né? Aqui ele começou a expirar, de repente ele tentou fazer uma contração. Ó. No meio da expiração, ele queria inspirar. E aí ele fez uma outra sincronia. Olha que louco. Então, galera, eu preciso entender o que eu estou olhando no gráfico e preciso entender o que eu estou olhando no meu paciente. Aí, ó, ele fez aqui uma sincronia de ciclagem. Só que assim, claro, a gente está falando só da fase 1. Mas por conta de uma sincronia de fase 1, ó, ele também apresentou uma de fase 3. Depois ele apresentou outro disparo ineficaz. Depois ele apresentou outra sincronia de ciclagem. Outro disparo ineficaz. Aqui, adianta eu regular só o disparo ineficaz? Não. Eu preciso regular essa sincronia de ciclagem porque provavelmente ela está levando a outra sincronia. Então, percebe que o negócio não é mecanizado? Não basta eu falar, eu vou corrigir tal. Eu já peguei pacientes em ventilador mecânico que fiz uma auto-PIP, ele tinha uma sincronia de fase 4, era uma auto-PIP. Por conta da auto-PIP, ele hiperinsuflou o pulmão, ele perdeu complacência, começou a fazer a sincronia de fase 3 e depois também começou a fazer a sincronia de fase 1. Como que eu vou corrigir isso? Se eu corrigir a sincronia de fase 4, automaticamente eu corrijo as outras duas. Mas se eu não entender qual foi a primeira sincronia que gerou o problema, eu vou ficar tentando corrigir uma e eu vou deixar a outra. E não vai corrigir. Então percebe que é muito complicado. A sincronia ela não é tão fácil. Por isso que eu falo para os alunos, tem que olhar para o paciente, tem que entender todo o contexto do paciente. Não basta apenas olhar para o gráfico, porque o gráfico ele te mostra alguma coisa. Eu sempre falo para o pessoal, o gráfico do ventilador ele não mente para você. Né? Mas o que acontece? Ele vai chegar para você e vai mostrar, olha, tem uma sincronia de disparo aqui, meu amigo. Ele te mostrou. Mas e aí? Por que tem a sincronia de disparo? Você está com vou repetir, você está com
disparo muito alto para o paciente, pouco sensível para o paciente está fazendo um volume corrente muito alto, o paciente tem uma fraqueza muscular, o paciente tem um volume corrente muito alto, porque eu estou ofertando uma pressão muito alta para ele, um volume muito alto e eu estou exacerbando o reflexo de Ehring-Breuer, entende? Então eu preciso buscar adequadamente o que está acontecendo com o paciente. Beleza, galera? Tem mais conteúdo, calma aí. Tudo bem? Todo mundo vivo? Glasgow 15, quer correr na cozinha pegar uma aguinha? Aproveita. Lembrando, pressão esofágica. O gráfico da pressão esofágica, ele mostra pra gente o que o ventilador mostra. Ó, não disparou, tentou negativar, não disparou, e a pressão esofágica aqui, ó, negativada, ó. Então ele fez o quê? Ele inspirou, ele negativou para tentar disparar o ventilador e não conseguiu. Por que a pressão esofágica vem para baixo e por que a do ventilador vem para cima? Porque a ventilação mecânica é por pressão positiva. Então, quando o paciente faz o disparo, aqui ela desce, mas aqui no fluxo ela sobe. É normal, tá? Aí tem uma coisa muito interessante, eu não vou falar da modalidade NAVA, eu vou apenas citar a modalidade. E aí fizeram um ventilador que é muito utilizado na pediatria, também pode ser utilizado nos pacientes adultos, tá? Mas é muito mais comum na pediatria, que a gente chama de NAVA, né? Neural, oh meu Deus, ajuste ventilatório assistido neuronal. Então você passa uma sonda, tá aqui, ó, ele vai passar uma sonda que é tipo uma sonda esofágica, vai lá no esôfago do paciente, tem que ser bem posicionado, e aí ele vai monitorizar isso aqui, ó, como se fosse uma pressão esofágica. E o que acontece com isso? Esse tipo de disparo, isso aqui era um vídeo, mas eu não consegui o vídeo na íntegra, então eu coloquei a foto. Esse tipo de disparo, ele é muito interessante, por quê? Porque como essa sonda está lá no espaço esofágico, quando ele faz uma contração do diafragma, é muito sensível, então o ventilador dispara rapidamente. Quando o diafragma para de contrair, o ventilador cicla. Então por que eles inventaram NAVA? Porque o tipo de disparo do NAVA, ele não deixa você fazer a sincronia. Então ele faz com que você não tenha os efeitos deletérios da sincronia paciente-ventilador. Problemas de você utilizar o NAVA. A sonda é cara, então você tem que ter uma sonda por paciente. Segundo problema, se esse paciente se mexer e deslocar a sonda e essa sonda não estiver bem locada, ele vai fazer o disparo pneumático, igual dos outros ventiladores, a pressão ou a fluxo. Então você tem um baita de um software no ventilador, mas você não está usando porque a sonda está deslocada. Então tem alguns problemas aí para utilizar o NAVA. Mas o pessoal da pediatria utiliza bastante, tá bom? É muito comum na PED.